Você já parou para pensar como era o primeiro lar da humanidade? Não tinha paredes, nem teto, era um jardim, e o mais incrível de tudo era a presença constante de Deus. Adão e Eva caminhavam com um Criador. Havia uma intimidade, um propósito e uma comunhão que mal conseguimos imaginar. Era a perfeição. Mas, como sabemos, algo mudou. Quando o pecado entrou na história, tudo se transformou. A vergonha, o medo e o afastamento tomaram o lugar daquela comunhão perfeita. Mas preste atenção no que Deus fez. Ele não se afastou, não abandonou a sua criação. Pelo contrário, ele foi ao encontro deles. A primeira pergunta que ecoa na Bíblia após a queda não é uma acusação, é uma busca. Onde estás? Imagine a cena. Deus, o Criador do universo, procurando por Adão em meio às árvores. Ele não perguntou para condenar, mas para restaurar. Ele já sabia onde Adão estava fisicamente, mas queria saber onde estava o coração dele. Deus queria cobrir a vergonha, curar a ferida e restabelecer a conexão. Essa é a essência do nosso Deus. Ele nunca desiste de nós, nunca desiste das nossas casas, nunca desiste dos nossos corações feridos. A história não para por aí. Na geração seguinte encontramos Caim e Abel, dois irmãos, filhos dos primeiros pais. Eles representam duas respostas diferentes ao chamado de Deus. Ambos trouxeram ofertas, ambos se apresentaram diante do altar, mas havia uma diferença crucial. Abel trouxe o melhor do seu rebanho. A Bíblia diz que ele fez isso com fé. Não era apenas um ritual, era uma entrega genuína, um ato de adoração que vinha de um coração grato e dependente. A oferta dele foi aceita porque refletia a condição do seu interior. Caim, por outro lado, trouxe frutos da terra. A oferta em si não era o problema, mas a atitude por trás dela. O coração de Caim não estava no lugar certo. Ele cumpriu um dever, mas sem verdade, sem entrega, talvez até com relutância. A oferta dele era vazia, automática. E Deus, que vê além das aparências, viu o coração dele. O mais impressionante é o que acontece antes da tragédia. Antes de Caim cair completamente, Deus o visita, Deus o adverte. Ele diz a Caim, de forma muito clara, o pecado está à sua porta, mas a você cumpre dominá-lo. Pense nisso. Deus deu a Caim uma chance. Ele o alertou sobre o perigo que crescia em seu coração. A inveja, a comparação, o ressentimento. Deus estava dizendo, Caim, eu vejo a raiva em você, eu vejo a amargura crescendo. Mas você não precisa ser escravo disso. Você tem o poder de escolher um caminho diferente. Foi um convite à reflexão, uma oportunidade de arrependimento antes que o pior acontecesse. Mas Caim não ouviu. Ele ignorou a voz de Deus. Ele preferiu alimentar a comparação com o irmão. Em vez de olhar para o próprio coração e consertar o que estava errado, ele focou sua raiva em Abel. O problema nunca foi Abel. O problema nunca foi a oferta de Abel. O problema estava dentro de Caim. Essa história milenar é um espelho para nós hoje. Ela nos lembra de uma verdade poderosa. Deus continua olhando não apenas para o que fazemos, mas para como e por que fazemos. Nossas orações, nossas ofertas, nosso serviço na igreja. Deus vê a motivação por trás de cada ato. Será que estamos agindo por amor ou por obrigação? Estamos entregando o nosso melhor ou apenas o que sobra? Nossas emoções não tratadas, as comparações silenciosas que fazemos com os outros nas redes sociais ou na vida real, as ofertas feitas no automático, tudo isso pode afastar o nosso coração do altar, mesmo que nosso corpo esteja presente. A inveja que Caim sentiu é um veneno que ainda circula hoje. Ela nos faz olhar para a bênção do outro e sentir raiva, em vez de nos alegrarmos. Ela nos cega para as nossas próprias bênçãos e nos impede de ver o que Deus quer fazer em nós e através de nós. E assim como fez com Adão e Caim, Deus continua nos visitando hoje. Ele continua fazendo a mesma pergunta. Onde você está? Essa pergunta pode chegar no silêncio do seu quarto, depois de um dia difícil. Pode chegar no meio de uma crise, quando você se sente perdido e sozinho. Pode chegar até mesmo no momento de aparente sucesso, quando você percebe um vazio que nada consegue preencher. Onde você está não é para te expor, não é para te envergonhar, é um convite para te reencontrar. É Deus dizendo, eu sinto sua falta. Eu quero restaurar a nossa comunhão. Eu quero curar o que está quebrado. Talvez você se sinta como Adão, escondido pela vergonha de um erro que cometeu. Talvez você se sinta como Caim, com um coração pesado de raiva, inveja ou ressentimento contra alguém. Talvez você se sinta
sinta que sua vida espiritual entrou no piloto automático e suas orações se tornaram apenas palavras vazias. A boa notícia é que, onde há arrependimento, ainda há restauração. O altar continua de pé. A graça de Deus ainda está disponível para um novo começo. Ele não se cansa de nos dar chances. O Salmo 51, escrito por Davi, depois de um dos seus maiores erros, diz: "Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás." Isso significa que Deus não rejeita um coração que se arrepende sinceramente. Ele acolhe, perdoa e transforma. Não importa o quão longe você sinta que se afastou. Não importa o tamanho da sua falha ou a profundidade da sua dor. A voz de Deus ainda te chama hoje. Ele não desistiu de você. Ele quer te encontrar exatamente onde você está. Não para te acusar, mas para te abraçar, te limpar e te colocar de pé novamente. A escolha de Caim foi trágica, mas a sua não precisa ser. Você pode escolher ouvir a voz de Deus. Você pode escolher dominar os sentimentos negativos que tentam te controlar. Você pode escolher se apresentar diante do altar com um coração sincero, mesmo que ele esteja quebrado. Então, hoje eu te convido a responder essa pergunta: onde você está? Seja honesto com Deus. Abra seu coração. Deixe que Ele encontre você. Permita que a graça dele inunde sua vida e te dê a força para recomeçar. O Pai está de braços abertos, esperando por você. Obrigado por assistir. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precise ouvi-la e se inscreva no canal para mais reflexões como essa. Que Deus te abençoe.